Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o William, ele é pastor e teólogo. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo que toda semana a gente vai estar trazendo novidade aqui para o canal. William, queria agradecer a tua presença. Olá pastor, Deus abençoe, prazer é todo nosso. William, eu queria começar fazendo algumas perguntas para você. Fala um pouco sobre a sua conversão, como foi sua conversão? Eu me converti no ano de 2001. Aproximadamente no ano de 2001 para 2002, né? Momento que muito difícil, sentia um grande vazio dentro de mim e procurava sempre apoio nas pessoas, apoio em coisas, até mesmo em religiões e algo simpatizante do tipo, né? Buscando preencher esse vazio do meu coração. Até que um dia eu lembro que eu fui convidado para ir na célula. Quem me convidou na época foi o Renato Borella, junto com o nosso amigo Jean e Zé Leandro, né? Nos convidou para ir na célula e eu fui, participei de uma célula, eu gostei, né? Recebi Jesus ali, se eu não me engano, era uma sexta-feira e logo após vim à igreja, estava tendo oração, lembro até hoje, numa sexta-feira, oraram por mim, ali eu abri meu coração, me convidaram para o culto, no culto de domingo, e nunca tinha pisado o meu pé numa igreja evangélica. Então, aquele culto, eu lembro até hoje, marcou a minha vida, né? Principalmente na hora da ênfase dos visitantes, quem está nos visitando pela primeira vez. Eu sempre enfatizo isso, né? Que prioridade para nós são almas, são pessoas e não coisas. Então eu vi aquele calor humano que nós aqui da comunidade metodista sempre pregamos e é uma verdade, né? Aquele calor humano nos abraçou e nunca mais assim eu saí da presença de Deus. Foi muito forte aquela noite, muito forte. Você converteu bem no auge do movimento de células, né? No avivamento que houve em Brodowski, foi bem nesse tempo, né? Isso, foi bem nesse tempo. 2002 para 2003 estava assim, acendendo aquela chama ainda, né? Da visão celular e foi algo muito frutífero. Até hoje, né? Mas ali estava começando um projeto, foi muito forte. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou como cristão? Olha, como cristão hoje, o maior desafio é você permanecer de pé, crendo e continuando as suas convicções dentro da palavra, né? Sua constância espiritual. Então, eu vejo que isso é um desafio, porque você começar bem, todo mundo começa. O maior desafio é você permanecer, não é? Graças a Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor desde 2002. A sua família aceitou numa boa quando você se converteu? Ou teve... Numa boa. Tanto a minha mãe como meu pai, né? Numa boa. Tanto que depois eles se converteram também, todos vieram para a igreja. Da minha casa eu fui o primeiro. Depois os meus irmãos, minha mãe e depois o meu pai, né? Mas o maior desafio hoje é você manter a mesma chama, a chama do primeiro amor. É o maior desafio, no meu ponto de vista, de um cristão. Você manter aquela chama. A mesma constância, né? Porque nós nos convertemos aí quase no mesmo tempo. Você vê quantas pessoas que começaram conosco e hoje já não estão. Hoje já não estão, né? Uns até faleceram, outros desviaram, né? Outros se foram e graças a Deus nós estamos aqui, né? Cada um, o mundo girou, uns mudaram de cidade, voltaram, que foi no meu caso, mas nós estamos firmes e constantes ainda. Esse é o maior desafio, manter a fé. Você falou um negócio que é interessante. Eu lembro que no meu encontro tremendo, eu acredito que deveria ter umas 100 pessoas fazendo, e eu lembro só de algumas pessoas mesmo que permaneceram até hoje, né? Nessa constância. Teve algum ponto da tua vida assim que você pensou, por alguma situação difícil que você passou, eu quis desistir? Sim. Um ponto não ligado a uma frustração, né? Eu sempre fui muito sonhador relacionado a chamado, a ministério, projetos, algo em Deus. Então, assim,
teve um momento, eu não morava mais em Brodowski, eu morava em Santa Catarina, que eu me senti muito frustrado relacionado a sonhos, relacionado a mim e também ao meu ministério pessoal. Mas, devido a não entender o processo, então, a falta de não entender o processo de Deus na sua vida, nós queremos, para hoje, devido à nossa ansiedade, devido ao anseio, não, eu quero agora, eu quero ser usado, quero viajar as nações, quero pregar o evangelho, eu quero ser usado, tem tanta palavra de Deus na minha vida, e você vê que bate numa porta, nada acontece, bate na outra, nada acontece, e chegou um tempo, se eu não me engano, ali no ano de 2016, isso, 2016. Uns 13 anos já depois da tua conversão. Uns E 13 você já anos. estava casado? Já estava casado, eu mais a família, eu disse, ó, amor, não dá mais, eu sonhei algo para mim, eu lutei, sonhei algo para o ministério e também para a minha família, e no momento eu não via nada acontecer, né? A família junto, mas parece que nada rompia. Então, assim, foi um momento que eu disse, bom, eu acho que isso não é para mim, eu não quero mais saber do ministério, não quero saber mais de nada, eu vou voltar a ser apenas uma pessoa comum. Isso eu pensei. Meados ali de 2016. Você já estava pregando, indo nas igrejas, Já ministrando? Já ministrando, pregando. Mas é aquilo, né? Os vales que você passa, não só ministerial, mas é um aglomerado de sentimentos, de coisas que acontecem na vida do ser humano. Você acredita que para você em si, você tinha razão nisso? Tipo, não, eu tô pronto, ou era um processo que você tinha que passar? Não, era um processo que tinha que passar. Até hoje, se a gente não tomar cuidado, não, eu quero, eu tô pronto, e você tá no processo. Você é ansioso? Demais. Só que eu tô mudando, eu tô orando a Deus demais, eu tô, né? Calma. Quando eu vejo que eu tô saindo eu quero, é que a gente é muito elétrico, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu preciso ir, eu tenho que fazer. Não, o negócio tá muito parado, mas não é que tá parado, tá no processo e a gente não entende. A minha maior luta é lutar contra a ansiedade. Porque todo mundo tem níveis de ansiedade, né? Mas eu sempre tive uma ansiedade muito grande ligada ao ministério. Meu ministério pessoal. Chamado. Chamado, conquista, eu tenho algo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E hoje eu estou começando a entender os processos. É melhor a gente obedecer do que ficar batendo cabeça. Hoje, uma referência como homem e mulher de Deus. Olha, eu me converti em 2001 para 2002, como eu disse aqui. Eu conheci muitos lugares desse Brasil e conheci muitos homens de Deus, mas também muitos homens usados por Deus. Há uma diferença, né? Homens usados por Deus e homens de Deus. Mas dois casais aí, né, que eu tive como referência, tenho até hoje, que é, no caso, nosso pastor. Até parece, tá rasgando seda, que trabalha. Não, não é isso. Né? Tanto que nós nascemos aqui, né? Que é a pessoa do pastor Jefferson e a pessoa da pastora Janete. Pessoas assim que são espelhos em todas as áreas, principalmente como lidar com situações ministeriais, sentimentais, né? É uma pessoa prática, porém sábia, e a gente quer resolver tudo para agora. Então, um dos casais são esses, e outros, como eu sempre falo, quando eu morei em Santa Catarina, pessoa do pastor Balduino e a pastora Regina. Você ficou um tempo lá, Fiquei né? 5 anos lá. Né? No ministério em si. No ministério em si, trabalhando ali em tempo integral. Uhum. Uma igreja como a nossa, uma igreja muito grande, fica ali no centro de Joinville, bairro Boa Vista, tanto que até hoje, quando eu vou para Santa Catarina, eu sou bem recebido lá, é o que a gente fala, né? Você sai, mas a porta fica aberta. Então, assim, são exemplos de superação, tanto o pastor Jefferson aqui, como o pastor Balduino, a história parecida, começou do zero, chegou a 30, 40 anos na cidade, começou um trabalho do nada, então uma história parecida, superação e humildade, né? Então, assim, foram duas figuras de líderes que eu sempre toco no assunto, né? Como referências para mim. Cada um ensina algo na minha vida e eu aprendo com todos. Você ficou quanto tempo viajando, assim, pregando itinerante, indo nas igrejas, visitando as igrejas, conhecendo os ministérios? Isso, eu comecei no ano de 2010. Do ano de 2010
a ministrar, eu fui até o ano de 2018. Isso, 2010, 2018? 2010 a Uns 8 anos. 8 né? anos, é. Teve algum lugar assim que você se sentiu assim, ah, é legal eu estar aqui, eu tô realizando um sonho de poder estar aqui, Sim, sim, pregando sim. aqui? Olha, eu tinha uma mania de marcar em um caderno, até perdi esse caderno, as cidades que eu ia, eu anotava, cidade fulana, ciclana, beltrana, né? Anotava as cidades para, fui em tantas cidades. Uhum. Tinha essa mania. Mas teve dois eventos que marcaram a minha vida, que foi um em Cajati, no estado de São Paulo, ali perto de Registro, né? É o famoso Vale do Ribeira, perto de Santos, Itanhaém, é aquela região. E eu fui convidado para estar ministrando em um dos maiores congressos de missões do Vale do Ribeira, que era o Atalaias de Cristo, né? Um congresso para mais de 20 mil pessoas, que era feito no ginásio central ali de Cajati. Quantas pessoas? Mais de 20 mil pessoas. Nossa. Ele é. O primeiro congresso, assim, de expressão, vamos dizer, que eu ministrei foi em Cajati. Ainda eu lembro que os pastores, pregadores, era Damares, era André Felipe, ainda estava na época Marco Feliciano e outros pregadores. Eu tive a minha oportunidade. A primeira vez que eu ministrei lá foi em 2011, 2012. Tive a oportunidade de ministrar lá, preguei 15 minutos. E já foi uma boa experiência. Aí depois, em 2014, se eu não me engano, voltei. Eu tive quase uma hora de oportunidade, um sábado à noite, né? Ginásio entupido. Foi uma grande experiência de Deus. E como que surgiu essa oportunidade, né? É para você ver só, nós às vezes rejeitamos os pequenos começos, mas eu estava ministrando em uma igreja que tinha 15 pessoas, na Ilha Comprida, é praia, né? Ilha Comprida. 15 pessoas, igreja do pastor Renato, igreja quadrangular, pastor Renato, um amigo. E ali ele era um dos assessores do evento, em parceria com o pastor Renilson Carneiro, uma pessoa muito bem sucedida lá na cidade hoje. E ele disse, olha, eu vou te apresentar para o Renilson. Vou te apresentar para ele, quem sabe ele gosta de você. E você prega em uma tenda, na tenda missionária. Aí eu falei, tudo bem. Aí, eu me lembro até hoje que o Marco Feliciano ia ministrar à noite no domingo. Olha isso, parece história, mas é realidade. Ia ministrar à noite, e ele faltou. Teve um problema lá e acabou que não chegou a tempo. E o pastor disse, olha, você não vai ministrar na tenda. E a tenda era no outro dia. Você não vai ministrar na tenda, tu vai ministrar à tarde agora no lugar do Marco. Aí eu entrei no lugar do Marco Feliciano para pregar, olha só que coisa, para mim era um sonho. Eu entrei no lugar dele para estar ministrando e logo após a mim, né, à noite para fechar, foi um outro pastor. E foi uma experiência, assim, única. Tá gravado, tá lá no YouTube, né, tem um canal ali, tá gravado. Fala aí o nome do canal, moço. Rapaz, eu nem lembro. Não tem muita ênfase ainda, mas eu acho que é PR William Alves, tá lá, né? E foi uma experiência marcante. Dali começou a romper. Alguns contatos de mais expressão, vamos dizer assim, né? Trabalhos grandes. Até que eu caí ali nos Gideões, em Santa Catarina, vendo algumas extensões, como Suzano. Aí foram 2 anos em Suzano, horários oficiais, e tenho DVDs gravados, e só parei mesmo porque o tempo é outro, né? Viemos para Brodowski, começamos a trabalhar aqui, e aí estamos mais local hoje do que... Vou te perguntar algo, você não precisa citar nomes, você falando aqui, eu tava pensando, teve lugares que você chegou a ir, pessoas que você chegou a conhecer, né, que de alguma maneira assim você ficou frustrados, como, eu tinha uma referência como um homem, uma mulher de Deus, e de repente eu conheci algo assim que me escandalizou a respeito disso? Sim, fala a verdade, de 90% das minhas referências, 90%, fora esses pastores que citamos agora, que é o Jefferson, o Balduino, que são pastores de igreja, mas referências, nossa, eu quero crescer, eu quero ser igual ele e tal. 90% dessas referências me frustraram. Me frustraram porque quando comecei a andar demais, eu e a minha família,
eu me deparei com coisas que eu acho que nem pessoas do mundo lá fora, vamos dizer assim, pessoas que não conhecem a palavra, não têm a capacidade de fazer, Olha. entendeu? Claro, nós não estamos aqui para julgar ninguém, Uhum. cada um que se vira com a tua vida, né? Mas quantos pastores, quantos pregadores aí com que você espelhava e aí fatos, né? Pastores se envolvendo com droga, com prostituição. Ah, mas você só ouviu falar? Não, não. Eu tinha amigos, pessoas queridas que diziam para mim, William, esse mar de rosas tem espinho. Eu falei, como assim? Eu falei, não, meu irmão, né? Não é tão santo como você pensa. Eu falei, mas como assim? E aí foi na onde eu conheci, dessa maneira, muita podridão desse meio. Você chegou assim a questionar algum deles de alguma forma, perguntar o porquê disso? Olha, diretamente não, mas para alguns conhecidos, falei, por quê? Se é cristão, se é pastor, se é um homem de Deus, se ora, se conhece a palavra. Aí é na onde me questionava, disse, não, meu irmão, nós somos falhos e pecadores, a graça nos alcança. Olha, É a um, desculpa tem uma boa desculpa, a graça. Eu a posso graça, fazer. eu posso pecar, fazer o que eu quero, que a graça vai me alcançar. Um exemplo, não quero citar nome, mas tanto da atualidade aí, recentemente, quantos pastores aí, né, confessaram os seus erros, seus pecados. Cara, a partir Alguns do até foi momento. exposto, né? Não, sim. A partir do momento que você confessa e se arrepende, segue a vida na santidade, glória a Deus. O duro é que confessam e dizem, não, mas a graça me cobre. Eu não estou tão errado assim por ter feito o que eu fiz, por ter caído, por ter me prostituído, traído a minha esposa. Então, eles confundem as coisas, né? Se apoiam nessa graça e esquecem que a graça cobra mais do que a lei. Não é? Verdade. Nós aprendemos lendo a Bíblia Sagrada que, por exemplo, um exemplo simples, né? O adultério na lei era somente pelo ato pego. Agora, Jesus disse que só pelo fato de eu pensar eu já pequei, da mesma forma. Então, assim, eu me frustrei demais. Me frustrei demais. Foi na onde eu me desvinculei. E graças a Deus, nesse tempo todo, Deus me guardou, eu e minha casa. Você acredita? Você viveu isso, né? Você viveu nesse meio, você participou de tudo isso. O que que faz uma pessoa se perder nesse processo? De não parar e falar assim, ó, não, eu preciso me corrigir, eu preciso de alguma maneira me arrepender, preciso de ajuda, preciso parar com isso. O que que você acha que leva uma pessoa a continuar fazendo e não ter temor daquilo que está fazendo? Olha, a Bíblia ela é bem clara. Ela diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, chega um ponto que eles não vigiam mais e não se cuidam mais. Eu estive no meio de pessoas de expressão, de nome, enfim, né? A febre do momento, que era viagens, viaja aqui, viaja lá. O seu nome começa a ser falado, isso é um perigo. As pessoas começam a te bajular, é pior ainda. Aí, de repente, você se sente superior, diz, poxa, eu sou a bolacha da vez agora, né? E tudo que eu fazer tá feito, ninguém vai saber, meu nome tá aí, a agenda sempre vai ter, e vou ganhar aí meus 2, 3, 4, 5 mil por noite, e é o que pastores pagam até hoje. 5, 6, 10 mil reais aí para um pregador à noite. Cada um com o seu problema. A igreja faz o que quer, paga o que quiser, cada um com o seu problema. Mas sobe para a cabeça. Essa é a palavra, sobe para a cabeça. Às vezes, ele nunca teve de ninguém e tem lá fora. O bajulação. Eu ia entrar nisso agora. A Você acha pelo bajulação. fato, assim, talvez da pessoa ter passado por um processo muito doloroso, pelo fato aí ela conhece a Jesus, de repente ela entra nesse mundo que é um mundo totalmente diferente, e isso faz ela se perder por fatores dentro dela, assim, que não foram preenchidos, sentimentos na alma que não foram curados, faz a pessoa triar um outro caminho. Eu acredito que sim, porque ela tenta substituir esse vazio com coisas lá de fora, né? O paparico, a bajulação, ou cara, rebentou, hein? Mano, prega muito, ou passa teu WhatsApp, passa teu contato, rapaz, ou deixa eu bater uma foto com você, deixa eu...
Isso é tudo uma ilusão. Que às vezes dentro da sua congregação você não tem isso. É normal. Você Ou é de até casa, dentro da família, né? você não tem. Você sai afora, é diferente em partes, mas sobe muito pela cabeça. Tanto que você ouve relatos de pastores e pregadores. Eu, quando pastoreei em Goiás, teve um pastor amigo nosso de uma igreja que eu tirei uma ideia com ele, olha, eu vou trazer tal cantor, tal pregador para a igreja. O que o senhor acha? Ó, William, esse pregador aí, rapaz, eu agendei com ele 3 dias, né? Isso não é falando mal, mas é a realidade. Eu agendei com ele 3 dias e no último dia ele não veio. E outra, ele vinha aqui, ministrava na minha congregação e não ficava em nenhum hotel aqui da cidade. Ele ia para Goiânia. Ficava no hotel em Goiânia, para distância de 150 quilômetros, toda noite. Aí, um dia desse, o pregador não veio. A gente foi atrás do pregador. Chegou lá, fizeram um check-in no hotel, certinho, foi ver o pregador com 2 prostitutas dentro do quarto, Nossa, terrível. cheirando uma carreira de pó. Nossa, pastor, isso é sério? Você tem provas? Não é questão de provas, é questão que a pessoa que eu pedi a referência me deu essa referência, né? Então, assim, infelizmente, perderam o temor, levam de qualquer jeito pensando que nunca vai haver consequência disso. Ó, que coisa. Ó, vamos mudar um pouco Vamos mudar o assunto, tá muito polêmico. Vamos falar um pouco sobre... Eu vou beber até água. sobre experiência sobrenatural. Existe uma experiência assim que te marcou a tua vida de alguma maneira? Existe. Na realidade, de muitas experiências que eu tive, 2 eu me lembro. Até parece engraçado, né? Mas o meu irmão não era crente ainda, o Rafinha, né? Eu lembro até hoje, eu tinha me convertido e orando para ele se converter. E a gente ia muito para monte, né? E eu tinha uma garrafa de azeite pequenininha e eu consagrei essa garrafa de azeite e deixava na cabeceira do quarto. E na época, aquela luta, aquela peleja, né? Quem que nunca passou por isso? 2 irmãos numa mesma cama, 3 irmãos numa mesma cama, né? E eu e o Rafa, a gente dormia numa cama do lado, uma numa cama do lado, assim, uma beliche, mas desmontamos a beliche e uma cama do lado. Aí teve um dia que a cama já era de casal, nós 2 dormíamos na cama. Junta tudo, né? Era o que a gente tinha. A minha irmã dormia num quarto e ele no outro quarto. Tudo junto. Aí se for contar aqui e ele ver esse podcast aqui, ele me pega, né? Mas eu me lembro que numa noite dessa, eu levantei e eu comecei a orar, meio inconsciente, consciente, né? E entrou dentro do quarto, eu vi a olho nu, da cor desse neon aqui, ó, formato de uma borboleta muito grande, batendo as asas e expelindo pó de ouro no quarto inteiro. A sensação que eu senti aquele dia, eu nunca mais consegui discernir, de tão gostosa que era. Não parecia que eu não tava... parecia que não era mais essa terra, era outro lugar, era um negócio estranho. E eu falava, olha a borboleta, que borboleta linda. Aí a borboleta jogando pó para todo lado. Ela sentou na cabeça do Rafael. Aí eu fui pegar a borboleta na cabeça do Rafael. Aí a borboleta foi embora, aí de repente, ô louco, que é isso aqui? De repente vem minha mãe, aí eu volto na real. Quando eu olho assim, a latinha de azeite já não existia mais. Eu já joguei tudo na cabeça do Rafael. Olha só. Uma latinha de meio litro de azeite na cabeça dele. Ele vai ver esse podcast, ele vai saber que é verdade, né? Na cabeça dele. E aí a minha mãe, o que foi? Eu falei, mãe, entrou uma borboleta, mãe, coisa mais linda, e começou a jogar pó de ouro aqui, mãe. E eu queria pegar a borboleta. Eu acho que era Jesus, mãe, essa borboleta. Que Jesus, menino? Mãe, a borboleta, mãe. A borboleta. Ele, a borboleta, eu vou dar um soco na tua cara. Cheio de ódio. Meu irmão era assim, dá um soco, né? Que borboleta, rapaz. Olha aqui, a cara, irmão, uma cara tudo cheio de azeite. Que negócio alambrecado. O colchão teve que jogar fora. Aquela bola de azeite assim. Depois daquele dia, meu irmão se converteu. Veio pra igreja, foi pro encontro. Isso é fato verídico, né? Fez o encontro, foi batizado com o Espírito Santo no encontro, lembro até hoje, ainda orando por ele, foi batizado. E esse dia me marcou demais, que eu nunca esqueci essa borboleta, só que ela nunca mais voltou, né? Acho que, eu peço para essa borboleta voltar, mas nunca mais voltou.
Mas, assim, foi uma experiência única. E outra delas, né, foi... eu estava no monte, sozinho, morava em Brodowski ainda, estava bem abatido. Você falou o impacto do ministério, né? Eu falei, eu vou orar. Ou Deus fala comigo, ou Deus fala comigo. Eu fiquei a manhã inteira, rapaz, a manhã inteira. Ele não falou nada comigo. Falou, eu vou embora daqui. Né? Deus não me ama, não gosta mais de mim. Falou, o senhor me mata, o senhor fala comigo, muda a minha vida. Falou, eu tenho um sonho de ser um pregador, de romper no ministério. E era apenas, né, não tinha nada ainda, estava querendo ser um sonhador. Comprei um carro, na época, né, um Palio, lembro até hoje. Com 15 dias, um acidente de carro, quase me mataram. Né, um acidente de trânsito. E aí, as parcelas desse carro atrasou. 3 parcelas atrasadas. E eu tinha marcado uma agenda. Falei, opa, maravilha, surgiu uma agenda. E eu já estava vivendo disso. Uma agenda por mês. O que entrasse, a gente vivia. Aí eu falei, maravilha, né? Marquei com um pastor, acho que era de Ribeirão Preto. Quando chegou na data, eu liguei, pastor, tô indo já, viu? Esse pastor me excomungou tudo. Xingou. Foi muito duro comigo. Disse, seu sem vergonha. Falou assim comigo, né? A agenda foi a semana passada. Eu falei, não, pastor, essa semana a gente combinou. Não, a semana passada. Você não é homem de Deus e acabou comigo. Não. E eu contando, olha só, contando com oferta para pagar o carro. Rapaz, isso é muito forte. Para pagar o carro para o oficial de justiça não buscar. E aí o cara cancelou a agenda dizendo que eu troquei a data. Eu falei, e agora? E a minha mãe me ligou, filho, ligou aqui o oficial de justiça, o que está acontecendo? Escondendo da mãe o negócio. Falei, só me restou a morte agora. Peguei esse carro, rapaz, e fui lá no monte. Ainda não tinha casa, não tinha nada, era só cana como era antes. Eu falei, ou o senhor fala comigo, muda meu ministério, muda minha vida. É só vergonha, eu não aguento isso mais não. Falei, eu vou voltar a trabalhar, vou voltar a entrar numa empresa, já rejeitei serviço. Isso foi meio-dia, das 7 da manhã, do meio-dia até 5 da tarde eu fiquei lá. Foi na parte da tarde, entre o almoço e a tarde. E nada de Deus falar comigo. Sentia nem arrepio de frio. E aí, de repente, quer saber? Vou embora. Quando eu falei, vou embora, eu não lembro de mais nada. Eu caí pro chão, fiquei. Eu me levantei assim, anestesiado o corpo, o negócio, falei, morri. Aí quando eu me levantei, veio um poder de Deus que não dá para explicar. Não dá. Algo real ali presente. Eu ouvi uma voz que dizia assim, ó, a partir de hoje eu mudo a tua história, teu ministério. Aí quando eu saí, quem estava na porta da vigília era o seu Delcírio. Ele pode testificar até hoje isso. Pode perguntar, é verdade, Delcírio? Ele estava lá, contei tudo para ele dessa história. Ele falou, você estava complicada a tua situação, né? Falei, contei tudo para ele orou por mim. E fui embora. Na mesma semana, olha como que funcionam as coisas. Uma amiga da Marcela do Ricardo, amiga nossa, chamada Elke, precisava de um pregador. E ela é casado, me sumiu o nome do esposo dela, de Jacupiranga, São Paulo, ali no Vale do Ribeira. Ele só está precisando de um pregador. Me indica um aí, 3 dias. Aí indicou o William. Tinha acabado de conhecer ela. Me indicou o William. E aí eu fui para Jacupiranga, 3 dias pregar. Cheguei lá, pastor Jair, até hoje, muito amigo, olhou para mim e falou assim, é você que é o pregador? E eu para pagar as 3 parcelas do carro, né? Falei assim, sou eu. Dizem que nos menores frascos tem as melhores essências, vamos ver o que sai daí. Na cara dura, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Foram 3 dias assim maravilhosos, foi de Deus. Na hora da provisão, literalmente Deus proveu. Eu saí de lá com as 3 parcelas do meu carro para pagar. Oi, isso numa questão de 2 semanas entre tudo, né? Isso foi uma experiência que foi marcada, assim, divina, né? E dali em diante começou a história, nunca mais parei. Era 15, 20 dias pra rua, todo dia. Tem história. Ô, Ira, vamos mudar um pouco? Vamos falar sobre teologia. E eu quero te fazer algumas perguntas a respeito de teologia. Existe algo que você estudou na Bíblia que te impactou? Sim.
Primeira vez que eu li Gênesis, principalmente capítulo 1º, versículo 1º, você vê que no princípio Deus cria todas as coisas. Mas entre o versículo 1º e o versículo 2 tem um vazio, tem um espaço, né? Aonde se encontra muita coisa ali. É porque talvez a pessoa lê ali, vai para o segundo ponto e esquece Aonde que se encontra, porque assim, ó, biblicamente a Terra tem um pouco mais de 6.000 anos, né? Cientificamente a Terra tem milhões e milhões de anos. O universo tem 13 bilhões de anos, o universo. Então, né? Poxa vida. Eu acredito nesse espaço de tempo silencioso que não cabe a mim, porém tem muito mistério a ser desenrolado. E o que mais me impactou foi descobrir depois de muitos anos, olha só, é só ler a Bíblia, mas descobri depois de muitos anos que aquele haja luz, que Deus disse, né? Haja luz e houve luz, que não era o sol. Eu pensei que era o sol, que ele iluminou. Não, mas o sol apareceu só no quarto dia. Aparece Deus. E é claro em dizer, né? Tal, né? Então, assim, e haja luz e houve luz. E saber que essa luz sobre o caos era Cristo. Eu entendi mais à frente que era Cristo. E o que mais mexe comigo é saber que Deus ele não começa nada sem antes trazer Cristo para o ambiente. Entendeu? Olha. Ele não começa nada sem antes estar o Espírito, porque o Espírito Santo estava sobre a face das águas ali, né? Chocando um projeto, vamos dizer assim. Então o Espírito está ali, ele libera a luz e a luz faz as coisas acontecer. Tanto que em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo foi feito por ele. O verbo que fez acontecer com o Cristo, né? Então, assim, o que mais mexe comigo é que no nosso projeto, nas nossas vidas, antes de algo em Deus acontecer, tem que ter o Cristo como centro. As pessoas querem milagres, querem bênção, querem que tudo aconteça, mas o Cristo está longe. E o Espírito Santo, então, vai saber onde está. Então isso mexeu muito comigo. Falei, poxa vida, né? Esse haja luz, essa luz é Cristo. Porque eu pensei que Cristo se manifestou só lá na cruz, lá no Novo Testamento, não. Já está desde a criação. Né? Isso é interessante. Ó, vamos lá. O que teve de importante no homem para Deus dar o seu tudo? Rapaz, essa pergunta é muito forte. Quando diante dessa pergunta me vem na mente Salmo de número 8, um salmo que eu já ministrei, preguei várias vezes, que diz, né, Salmo de número 8, versículo 5 a seguir, que diz, quem é o homem? Ou seja, diz assim, quando eu olho para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criastes, eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? De honra e glória coroastes, puseste sobre ele domínio e assim vai. A minha pergunta é, o que eu, você, nós de casa, né, pessoas que estão assistindo, o que nós temos de tão importante, de tanto valor dentro de nós, que chegou um ponto do Criador, Deus que criou céus e terra, criou todas as coisas, atentar e se lembrar do homem. Isso aí me encuca até hoje. Pois o salmista Davi, ele disse isso, quem é o homem para que dele te lembres? Estava à noite, era noite, porque ele disse, quando eu olho para a lua e as estrelas que criastes, né? O dia revela muita coisa, mas a noite revela mais que o dia. Durante o dia eu vejo só o sol. Mas à noite eu vejo a lua e as estrelas. Isso é muito forte. Então, isso é muito forte, né? Às vezes as pessoas querem viver só o dia. Mas a noite, esse período de noite nas nossas vidas, vai revelar em nós muito mais mistérios de Deus do que só o dia. Momentos ruins revelam muito mais a glória de Deus nas nossas vidas do que momentos bons. E Davi disse, quando eu olho para a lua e as estrelas que criaste, eu me pergunto, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites. Filho do homem aqui é Cristo. Ele diz, quem é o homem para que o Senhor possa lembrar do homem? E o filho do homem, que é Cristo, para que Deus o visitasse. Deus visitou o Cristo no momento que ele mais precisou. Davi está dizendo isso. Visitou no momento que ele mais... mas, poxa vida,
Lá no Getsemane, ele sofreu, ele chorou, ele disse, ó, passa de mim esse cálice, se for possível. Ah, Deus esqueceu, Deus abandonou? Não, Deus não abandonou. Aquilo é uma expressão, Deus sempre esteve com Cristo. Deus visitou Cristo, é por isso que ele foi até o fim. Forte, hein? Por isso que ele foi até o fim. Então, para que lembre do Filho do Homem, perguntar, poxa vida, o que que eu tenho? Né? O que que eu tenho, o que que eu tenho e o que que você de casa tem de tão valor que ele, se for preciso... Para que que Deus criou céus e terras? Céus, terra, estrelas, galáxias, planetas, vários sols, porque não tem um sol só, cada galáxia tem um seu, né? Para quê? Só para dizer que ele é o bambam? Não é só isso, né? Ele é poderoso, mas tudo isso ele fez para estabelecer um reinado com o homem. Tanto que ele diz, olha, eu vou eleger você, eu vou colocar você para reinar comigo, isso aqui é seu também. E eu me pergunto, poxa vida, que Deus é esse que, se for preciso, ele abre mão do universo para para, irmão. Para ficar 1 minuto contigo de joelho dobrado, ele é abraçado com você. Não é? Já parou para pensar? Olha só, um Deus que criou galáxias, eu podia aqui falar de ciência aqui a tarde inteira, né? Quantas galáxias, mais de 200 bilhões de galáxias, Sol igual o nosso, mais de 400 bilhões de sóis. Nosso Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra que nós moramos. Só que existe um Sol que é 1 milhão de vezes maior que o nosso, que é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Enfim, não cabe no nosso pensamento. Aí quem somos nós? Seres tão pequenos que esse Deus deixa de morar em cima de uma plenitude. Vamos lá, ele criou um monte belo, todo de ouro, deixou isso para vir morar dentro de um coração de carne. 1 Coríntios 3,16, vós sois templo sagrado do Espírito Santo. Que Deus é esse, irmão? Aí tem gente que não crê nesse Deus ainda, pelo amor de Deus aí. Né? Então isso me impactou e me traz questões até hoje. A gente não merece essa graça e literalmente, irmão, é imerecível, mas glória a Deus que ele nos deu a chance de recebê-lo. William, uma última pergunta. Você crê no avivamento? Você acredita que já houve esse avivamento? Olha, eu creio em um avivamento constante que já está em movimento, né? E isso não é essa questão que vai acontecer. Não, está acontecendo e através dessa geração atual, principalmente através de nós e a Igreja de Cristo em si na Terra, que está fazendo um trabalho verdadeiro em prol de almas, se empenhando, pregando a palavra genuína, né? Dando o seu melhor. Eu creio que o avivamento já está em movimento. Você crê que é um avivamento no Brasil ou é algo que vai impactar o mundo? É algo que vai impactar o mundo. E que está brotando do Brasil. Olha. Está brotando do Brasil. Eu acredito. Pensamento meu. Tá? Pensamento meu. É algo que está nascendo do Brasil. Chorando, né? Arrependimento, uma nova história. Que avivamento não é grito, pulo, barulho. É arrependimento e mudança de atitude. Você acredita que essa pandemia, de alguma maneira, a gente está, em nome de Jesus, terminando ela, passando por ela? Mas foi assim, um tempo para todos parar, colocar as coisas no lugar. Eu vejo que antigamente o pessoal reclamava muito, né? A questão de, tem muita coisa para fazer, talvez até trocava os cultos, né, por outra coisa. E isso agora gerou uma sede, uma busca, até por conta da opressão, pelo sentimento de tudo isso que a gente está vivendo. Está havendo uma busca por ajuda pela igreja, as pessoas querendo conhecer a Jesus? Eu acredito sim. Tanto que a pandemia, ela gerou um desconforto muito grande. Principalmente nas pessoas orgulhosas, muita gente orgulhosa que dizia: o meu dinheiro é o meu poder, o meu dinheiro me salva. E o dinheiro deles não puderam salvá-lo. Não pôde salvar a muitos, né? Não posso radicalizar. Mas o dinheiro de muitos não pôde salvar esses muitos. Pessoas aí com milhões foram mortas, né? Acometidas aí desse vírus e o dinheiro delas não puderam salvá-las. Então, quantas pessoas com bens, com posses, com riquezas
eu não podia nem sair de casa, não é? Para desfrutar. Então, assim, eu aprendi com isso que se o cerco fechar, não tem grande nem pequeno. É perna para quem tem e quem está em Deus firme vai ficar. Então, eu aprendi que a pandemia, ela afunilou as coisas e foi um alerta. Ou você acorda ou vai continuar dormindo. Então, quem tinha que acordar, acordou. E aqueles que eram frios acabaram de congelar. Eu acredito do mesmo modo. Eu acredito que, e creio do mesmo jeito, que algo vai brotar do Brasil com uma intensidade muito grande que vai, de alguma maneira aí, é um pensamento meu também, é o que eu sinto no meu espírito, e eu te perguntei por conta disso, né? Que também vai alcançar o mundo de alguma maneira. Ó, a gente está encerrando esse podcast, queria que você olhasse para aquela câmera ali. Deixa uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã, nesses dias incertos, dê o seu melhor, por mais que ele seja incerto, dê o seu melhor, faça o seu melhor em prol do reino de Deus. Pastor, mas eu não sou cristão ainda, não conheço a palavra. Vem cá, vem para cá, faça uma visita para nós, venha nos conhecer, venha ter um momento de reflexão conosco, o que você precisar, nós estamos aqui. Mas se doe, busque conhecer a Deus enquanto existe tempo de encontrá-lo, pois haverá um tempo que há de se clamá-lo, mas nós não o encontraremos. Então, viva intensamente em prol de uma causa que é o quê? A obra de Deus, em prol de conhecer Jesus e fazer a sua vontade. Amém. Ô, William, eu queria te agradecer. Eu creio que foi um tempo muito produtivo. Glória a bem Deus. curto, mas Bem curto, para que as pessoas conheçam um pouco sobre a tua vida, quem você é, o que você Glória a Deus. passou. Eu acredito que quem está em casa, de alguma maneira, Deus vai falar aos corações, vai trazer um impacto aí de amor, da palavra de Deus, por tudo aquilo que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Muito obrigado mesmo, viu? Glória a Deus, eu que agradeço essa rica oportunidade, né? Que essas portas aí ainda mais se abram através desse projeto abençoado, né? Que é essa ferramenta digital aí, principalmente com esse tema, né? Podcast, alcançando nações, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora conosco, aí nos assistindo, acompanhando, né? Falando um pouco aqui sobre a vida do William. Eu quero enfatizar aqui, ó, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí a sua opinião, se você está gostando, quem que você gostaria de que no próximo podcast pudesse estar aqui nessa cadeira. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.